Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Estamos aqui mais um dia para a leitura de Provérbios. Hoje é dia 13 de abril. Então vamos continuar aqui com o nosso estudo, com a nossa instrução, pedindo a Deus que abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento e que possamos tirar o melhor proveito da palavra de hoje. Vamos lá. Um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. Isso daqui é desde pequenininho, né, gente? As crianças, elas crescem e elas vão testando a gente a cada momento. Então, se desde criança a gente acostuma a disciplinar, a corrigir, muito provavelmente os nossos filhos já vão crescer com uma determinada sabedoria. Agora, se a gente nunca fizer isso, desde o começo eles já não crescerem adaptados a isso, muito provavelmente, né, no futuro, eles vão ser tolos, né? Não vão ser sábios e não vão gostar de repreensão, nem sua, nem do mundo, nem no trabalho, em lugar nenhum. Porque eles não vão estar acostumados com isso, não vai ter essa experiência de ser corrigido. Então, temos que estar muito atento a isso. O homem de bem goza do fruto da sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Quem vigia a sua boca guarda a sua vida, quem muito abre os seus lábios se perde. Trazendo para o futuro de hoje, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, cuidado com o que fala, cuidado com o que comenta, cuidado com os leve trás, né? Aqui já Salomão já dizia, né? Cuidado com a língua. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. O preguiçoso cobiça, mas nada tem. O que acontece? A pessoa, às vezes, ela tem até o desejo de ter uma casa boa, um trabalho, aprender algo, não sei, fazer um bolo. Ela até tem um desejo de emagrecer, de se cuidar, só que ela simplesmente ela não age, ela não começa nada, ela fica parada, né? E fica parada esperando que as coisas aconteçam. E o desejo dos diligentes que é satisfeito, ou seja, as pessoas que correm atrás, as pessoas que fazem acontecer, né? A gente tem que ter fé em Deus, óbvio que a gente tem que ter fé em Deus, mas a nossa fé ela tem que ser uma fé em ação, vai caminhando, vai fazendo, né? E aí no caminho as coisas vão acontecendo, a gente não pode ficar sentado esperando as coisas acontecer. O justo detesta a mentira, o ímpio só faz coisas vergonhosas e ignominiosas. A justiça protege o que caminha na integridade, mas a maldade arruína o pecador. Gente, às vezes pode até parecer que a pessoa se deu bem, pode até parecer que aquela pessoa, ela trapaceia, ela faz isso, ela faz aquilo, e tá se dando melhor. Isso é momentâneo. Isso é momentâneo. Deus vê. O Senhor tá vendo tudo. O Senhor está vendo principalmente qual é o principal desejo do seu coração. Ninguém engana ninguém nessa vida, né? Há quem parece rico não tendo nada. Há quem faz de pobre e possui copiosas riquezas. A riqueza de um homem é o resgate de sua vida, mas o pobre está livre de ameaças. A luz do justo ilumina, enquanto a lâmpada dos maus se extingue. O orgulho só causa disputas. A sabedoria se acha com os que procuram aconselhar-se. Gente, o orgulho só causa disputas. Quantas vezes a gente está num momento de trabalho, na própria casa, com o próprio esposo, com os filhos, debatendo algum assunto, debatendo algum tema, e cada um entra no intuito da discussão de querer fazer valer a palavra ou o que ele pensa. Ninguém abre mão de aprender ou de escutar, entender o que o outro quer dizer,
Ou seja, por orgulho, cada um entra naquele debate ou naquela discussão querendo fazer valer o que ele sabe, o que ele acha como verdade. Então, o orgulho só vai causar disputa sempre. Tenta sempre buscar qual o desejo real do meu coração, o que eu quero com isso daqui, qual que é o meu principal desejo, isso aqui está me movendo para onde? Procura saber isso. E a sabedoria se acha com os que se procuram aconselhar. Olha isso daqui, gente. Ame o conselho. Não tenha medo de receber conselho das pessoas, né? Às vezes a gente fala, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Gente, não quer dizer que você vai ouvir um conselho, que você vai fazer exatamente aquilo que a pessoa está falando. Vai ter gente que vai te dar conselho, que o conselho vai fazer sentido. Vai ter gente que vai te dar conselho, que você vai falar assim, não vou por esse caminho. Mas ame o conselho, ame escutar o que as pessoas pensam. Isso pode evitar muita coisa, muitos erros, muitas decisões que não precisariam ser tomadas. Então, não tenham medo de escutar e de se aconselhar com as pessoas. Os bens que muito despreza se ajuntam e se desvanecem. Os acumulados, pouco a pouco, aumenta. Esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore da vida. Olha o que ele está dizendo aqui. A esperança retardada faz adoecer o coração. Gente, na vida, quando a gente não tem esperança em mais nada, quando a gente já desistiu de tudo, quando a gente pensa que tudo já foi, já acabou, quando a gente acha que não tem mais solução pra gente, a gente adoece. Quantas pessoas você já viu que depois de aposentar, que depois de encerrar uma atividade, a pessoa só foi caindo, perde a vontade de tudo, já não faz nada. Quantas vezes vocês já viram isso acontecer? Então a gente tem sempre que ter esperança em algo, tem sempre que ter um projeto. Nunca perca a esperança, tem que ter sempre esperança em alguma coisa. Quem menospreza a palavra se perderá. Quem respeita o preceito será recompensado. Não precisa nem falar, né? O ensinamento do sábio é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. Gente, o ensinamento do sábio é uma fonte de vida. Deus é uma fonte de vida. A palavra é uma fonte de vida. Busca sempre a palavra. Busca sempre o que o Senhor quer te dizer. Busca sempre estar conectado com a fonte. Não tira isso. Não perca isso de vista. Tenha sempre conexão com a fonte. Escuta algo que te faz bem. Não tem tempo de ler, coloca um áudio. Escuta a homilia do dia. Acompanhe alguém que você goste, mas conecte sempre com a fonte. Não perca isso de vista. Bom entendimento procura favor. O caminho dos pérfidos, porém, é escabroso. Todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência sua loucura. Um mau mensageiro provoca a desgraça. O enviado fiel, porém, traz a saúde. Gente, o mau mensageiro provoca a desgraça. Aquela pessoa que chega na sua casa só para levar conversa fiada. Aquela pessoa que chega na sua casa e fala, você já viu o que aconteceu? Às vezes não tem nada a ver com você. Às vezes o assunto não é nem da nossa conta. Vamos cuidar da nossa vida. Cada um vai cuidar da sua vida. Se você não pode ajudar, se aquilo não é da sua conta, se você não consegue mudar a realidade de ninguém, não fica falando da vida do outro, né? Vamos tomar cuidado com isso. Qual a mensagem que a gente está levando para as pessoas? O que isso vai edificar na vida da pessoa? Pensa sempre nisso. Miséria e vergonha a quem recusa a disciplina. Honra ao que aceita a reprimenda. Ou seja, de novo, aceite a disciplina.
aceite ser corrigido. Não importa quem que está te corrigindo. Pensa sempre qual que é o desejo do coração dessa pessoa. O que que ela quer de bom para mim? Qual que é algo positivo que ela pode estar querendo com isso? Cuidado para não aceitar a correção e a reprimenda das pessoas. O desejo cumprido deleita a alma. Os insensatos detestam os que fogem do mal. Quem visita os sábios torna-se sábio. Quem se faz amigos dos insensatos perde-se. Isso daqui é aquele ditado, né? Direi com quem andas e te direi quem és. Gente, se você convive com uma pessoa que é sábia, que procura fazer as coisas corretas, que cuida do corpo, que só faz coisa boa, não tem como você ser uma pessoa ruim na vida. Agora, se você convive só com uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não tem vontade, uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que só faz coisa errada, qual a probabilidade de você ser uma pessoa boa no meio desse tanto de joio no campo de trigo? Pensa nisso. Olhe com quem anda, olhe com quem você está andando, olhe suas companhias. Não fica se misturando com as pessoas insensatas, com os tolos, né? Dá uma olhadinha com quem você anda convivendo. O homem de bem deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Ao justo foi reservada a fortuna do pecador. É abundante em alimento um campo preparado pelo pobre. Mas há quem pereça por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama castiga-o na hora precisa. De novo, a gente está falando aqui de correção dos filhos, né? Da reprimenda. Os filhos hoje em dia, os pais, para não ter... ele vai ficar com raiva. Ele não vai gostar. Será que ele vai ficar magoado? Gente, se você não corrigir o seu filho, o mundo vai corrigir. Criança pede disciplina. Criança pede correção, criança precisa de limite. É lógico que você não vai bater no seu filho, não precisa de você ficar espancando, mas ele necessita correção, ele necessita ser corrigido. Então, toma cuidado com isso, não fica vivendo a vida e achando que, não, por osmose ele vai saber o que é correto, por osmose ele vai se tornar uma pessoa boa, não, por osmose ele vai saber que ele não pode seguir por esse caminho. Corrija seu filho, dê a instrução, treine seu filho. Não perca isso de vista. Você veio aqui para você teve o seu filho, Deus te concedeu os seus filhos para você administrar, para você ensinar, para você treinar. Eles têm que estar preparados para viver o futuro. Olhe quantos jovens hoje não dão conta de ser corrigido, não dão conta de frustração, não dão conta de um monte de coisas. Por quê? Porque a gente está preparando mal. A gente não está fazendo as coisas como deve, né? Salomão, quando ele escreveu Provérbios, você vai ver que em nenhum momento ele fala, faz isso, não faz aquilo e não faz isso. Não. Ele está falando conselhos. Ele está te falando, se você fizer isso, o fruto vai ser esse. Se você fizer aquilo, o fruto vai ser aquele. Por isso que eu falo sempre, o manual de instrução está na mão da gente, está ao nosso alcance. O problema é que a gente não busca, o problema é que a gente não lê, o problema é que a gente não conecta com a fonte. E às vezes o problema maior é que a gente quer inventar a roda, a gente quer fazer um novo experimento, a gente quer fazer de novo. Quantas vezes, quantas gerações já tiveram? Quantas pessoas já fizeram diferente? Será mesmo que essa forma que a gente está escolhendo, nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de tantas facilidades, essa escolha nossa, será que é melhor? Será que é diferente dos demais? Será que realmente vai trazer e edificar a nossa casa? Vamos tomar bastante cuidado com isso. O justo come até se saciar, mas o ventre dos pérfidos conhece a penúria.
Os pérfidos, gente, são as pessoas desleais, são os traidores. Aqui ele está falando o seguinte: o justo come até se saciar, mas o ventre dos pérfidos conhece a penúria. Por quê? Porque a pessoa que é justa, a pessoa que é sábia, ela come para viver. Tem gente que vive para comer. E aí, quando falta o alimento, o que acontece? Ela passa aperto. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como proceder. Isso daqui, às vezes, é importante a gente pensar a respeito do jejum, né? Por que a gente faz jejum? Por que Jesus jejuou, né? A gente tem que ter o controle sobre a carne da gente. A gente tem que ter o controle. Pode estar num banquete, uma mesa farta, mas você não precisa comer até se infartar, né? Você come o necessário. A gente tem que ter o cuidado de come para viver. A gente não vive para comer. É diferente. Você tem que ter domínio sobre a carne. Tem que ter domínio. Então, isso é muito importante. Vamos ficar atentos, né, a isso. Então, essa foi a leitura de Provérbios 13, né? Quando você tiver um tempinho, lê novamente, anota, né, no caderninho o que mais te chamou a atenção. E amanhã, se Deus quiser, estamos aqui para a leitura de mais um capítulo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, bom sábado para vocês. Fica com Deus.